Glórias a Deus, mais uma vez estamos aqui, queridos irmãos, nesse monte, buscando a presença do Senhor, orando no Espírito Santo, pedindo a direção do Espírito do alto, do Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas. E eu tenho uma palavra para ministrar na sua vida, no seu coração, no seu ministério, e eu quero falar hoje sobre o dom de línguas, línguas estranhas. Eu quero fazer uma pergunta primeiro: você já foi batizado com o Espírito Santo de Deus? Você já recebeu o dom de línguas na sua vida? Você sabia que esse dom é fundamental para uma vida de espiritualidade, para uma vida de oração, para uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus? Você sabia disso? Se você não é batizado com o Espírito Santo, eu te digo, comece a buscar o batismo com o Espírito Santo. Comece a ser revestido de poder pelo Espírito Santo, falar em outras línguas, em novas línguas, porque Jesus diz que esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. E essas línguas que são, pregadores, não são línguas normais, mas são línguas do Espírito. São línguas do Espírito Santo de Deus, irmãos. E é sobre as línguas estranhas que eu quero falar aqui, neste monte, nessa tarde em que eu estava aqui orando, e vou ministrar sobre as línguas estranhas. Porque diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, quando Paulo está falando sobre acerca do dom de línguas, ele diz que, pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus. Então não é línguas de homens, não é inglês, não é chinês, não é mandarim, não é espanhol, não é hebraico, não. As línguas estranhas são línguas espirituais, irmão, são línguas do Espírito Santo. E você não fala homem senão a Deus, porque se fosse para falar para outras nações, para outros homens, diria, fala a outras nações, a outros homens. Ele diz, não, quem fala em outras línguas não fala homens, mas fala a Deus. Glórias a Deus por isso, visto que ninguém o entende, nem o inglês entende, nem o chinês entende, o japonês, nem o francês, nem o alemão, ninguém o entende. Por quê? Aquele que ele diz mais, porque em espírito fala mistérios, aleluia. Sim, meu irmão, em espíritos tu fala mistérios, aleluia. É o teu espírito que fala com Deus, porque o próprio Paulo disse, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Então quando você fala em outras línguas, você fala através do seu espírito, com o Espírito de Deus. E esse dom é tremendo, queridos. Eu não sei se você profetizava e não profetiza mais. Eu não sei se você tinha revelações e hoje você não tem mais revelações. Você sabia que para ativar os dons do Espírito Santo, primeira coisa, para ativar os dons do Espírito Santo é necessário orar em línguas, falar em outras línguas, deixar que o Espírito Santo fale na sua vida por meio das línguas estranhas. Não há outro meio de nós ativarmos os dons espirituais senão pela oração em línguas. A oração em línguas, ela ativa os dons espirituais. Muita gente que eu converso fala que não profetiza mais, que não revela mais, que tinha dom de curar e hoje não cura mais. Sabe por quê? Eu disse para eles, porque vocês não oram mais em línguas. Vocês têm que exercitar o dom de línguas. Vocês têm que passar meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas orando somente em línguas, porque aquele que ora em línguas, ora no Espírito. E orar no Espírito, quando Paulo fala, não é orar no pensamento. Orar no Espírito é orar em línguas, é orar em línguas estranhas. Isso é orar no Espírito, porque Paulo disse, se eu oro no Espírito, meu Espírito ora de fato, aleluia. E você precisa se preencher com a ativação dos dons espirituais. Quando você começa a falar em outras línguas e você começa a orar em línguas, você ativa os dons espirituais na sua vida, você ativa a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, aleluia. Olha o que ele diz no versículo 4 de 1 Coríntios 14, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja, mas o que fala em outra língua, a si mesmo edifica. Eu quero falar sobre 3 princípios, 3 acontecimentos que acontecem na vida do cristão que ora em outras línguas, que fala em outras línguas. Primeiro, ativação dos dons espirituais, como eu já disse aqui. O segundo, cura das emoções. Eu fui curado da depressão, eu fui curado das angústias, eu fui curado da tristeza, do cansaço físico e mental, quando eu comecei a orar em outras línguas, quando eu comecei a praticar oração em línguas. A oração em línguas renovou o meu espírito, a oração em línguas curou as minhas emoções. E muitas vezes os cristãos estão desanimados, você se sente cansado quando você chega em casa, ou quando você acorda e vai para o trabalho, você está sempre cansado, você está sempre desmotivado, você está sempre triste. Muitas vezes essa raiz de tristeza,
causa de depressão na sua vida é a falta da ativação do Espírito Santo na sua vida. E você deveria voltar sim a orar em línguas. Você deveria receber a unção que vem do céu, a unção do Espírito Santo de Deus, que é ativada através da oração em outras línguas. Sim, você vai receber poder de Deus na sua vida. Você vai receber unção do Espírito Santo. Você vai receber ativação dos dons espirituais. Você vai estar orando em línguas e vai voltar a profetizar, vai voltar a revelar, vai voltar a curar, vai operar milagres e maravilhas, ter discernimento do Espírito pelo poder do Espírito Santo, através da ativação das outras línguas, das línguas estranhas. Então comece a orar em línguas estranhas, aviva o dom. Terceira coisa que acontece, a unção do Espírito Santo, ela é ativada na sua vida, ela é dobrada na sua vida quando você começa a orar em outras línguas, porque quem ora em outras línguas edifica a si mesmo. Então hoje você pode ser edificado. Hoje você pode receber curas para suas emoções, cura da sua depressão, cura do seu desânimo, do seu cansaço, do seu estresse, da sua ansiedade, orando em outras línguas. Você pode ativar os dons espirituais novamente e começar. E você que não tenha dons, você vai receber dons espirituais. Você vai começar a orar em línguas e Deus vai te encher com profecia, Deus vai te encher com revelação, com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento, com autoridade para expelir os demônios, e você vai receber unção do céu para poder pregar e ministrar a palavra de Deus com unção e com autoridade divina. As pessoas vão olhar para você e vão notar a diferença na sua vida, vão dizer: algo está acontecendo na vida desse jovem, algo está acontecendo na vida deste homem, desta mulher. Por quê? Porque ela está orando em outras línguas, ela está ativando o dom espiritual que há nelas. Queridos, é muito forte a unção de quem ora em línguas. Há uma unção poderosa de Deus para aquele que ora em língua. Há uma unção profética na vida daquele que ora em língua. Você não tem ideia do que Deus faz naqueles que oram em línguas. Começa a praticar o dom de línguas. Começa a orar incessantemente, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Vou orar com entendimento, como disse Paulo, mas também vou orar em outras línguas. Aleluia! Para ter o meu espírito edificado, a minha alma edificada, as minhas emoções curadas e o poder de Deus se manifestar na minha vida. Então eu digo em nome do Senhor Jesus, pela unção do Espírito Santo que há em mim, eu digo para você agora: começa a orar em outras línguas, começa a praticar o dom de línguas estranhas, o dom de orar em línguas, de falar em outras línguas. Quando você orar lá, vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia, fale em outras línguas, ore em outras línguas, medite em outras línguas, porque Deus vai ativar dons espirituais na sua vida. É por isso que a igreja antes, alguns anos atrás, tinha muito poder, muita unção, porque a igreja orava em línguas, aleluia, porque os irmãos oravam em outras línguas, e hoje já não buscam mais o batismo com o Espírito Santo. E quando buscam o batismo do Espírito Santo, param aí. Não continuam a buscar o dom de línguas, não continuam a buscar a interpretação das línguas estranhas, porque também quem fala em línguas também pode interpretar essas línguas estranhas. Deus dá a interpretação, aleluia. Mas você é edificado, você é renovado, você é restaurado, você é vivificado, e você vai querer andar em espírito, andar no amor, andar na presença de Deus em todo o tempo, quando você ativar os dons espirituais que há na sua vida. Deus tem milagre para a sua vida, Deus tem milagre para a sua família, para a sua casa. Comece a orar em outras línguas, comece a pensar num familiar que você queira tanto salvar e comece a interceder por ele, e também interceder por ele em outras línguas, em línguas estranhas, pensando nele, pedindo para Deus entrar com auxílio na vida dele, e você vai ver os projetos de Deus sendo realizados para a sua família, os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Você vai receber poder, e é esse poder que o Espírito Santo me traz a falar para você nesta tarde, aleluia. Busque os dons do Espírito Santo e fale em outras línguas, comece a orar em outras línguas e seja edificado, abençoado e renovado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem um dom poderoso que não faz nem ideia do quão poder você pode adquirir na sua vida, e com a unção do Espírito Santo pode acontecer na sua vida quando você voltar a orar em línguas, quando você voltar a comungar com o Espírito Santo, andando no Espírito e orando no Espírito em todo o tempo. Seja abençoado e edificado com esta palavra, em nome do Senhor Jesus nessa tarde. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.